Boa tarde a todos, boa tarde, Evandro. Esse é a gravação de mais um podcast do projeto Galeria Virtual Fábio Nelson Guimarães, onde nós vamos estar gravando e depositando no YouTube essas informações que vão estar dizendo respeito às situações cotidianas que o Instituto vive. Nesse momento, nós gravamos em honra e em homenagem ao Alferes Tiradentes, né? Mais uma vez, o Brasil se mobiliza e São João, Minas e São João em particular, se mobilizam para homenagear o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, nesse momento tão significativo que a gente passa no esforço de cumprir o presságio que ele articulou, que é que se todos quisermos, poderíamos fazer desse país uma grande nação. Continuamos esperando que sejamos dignos de construir essa grande nação pela qual ele deu a vida. Então eu pergunto nesse momento se o meu confrade, amigo e decano do Instituto, aceita um cafezinho. Muito obrigado, aceito sim. Vamos fazê-lo rapidamente. Pois é, aí ao aceitar o café, você fica na obrigação de dar umas ideias para a gente em torno do tema que a gente tem hoje, que é o Alferes Tiradentes. Eu estou vendo que você está preparado, a ideia é que a gente vá conversando, mas fique à vontade para ler o seu texto. Vamos lendo mais perto do microfone, para a gente ter a imagem. Está tudo bem até aqui? Estamos bem? Está ótimo. Então estamos gravando. Gravando. Só não fica batendo na mesa. Ah, tá. Eu sempre faço as minhas participações por escrito, porque para falar correntemente eu divago muito. Aí preciso fazer por escrito e fica o texto já pronto. No ano de 1949, eu frequentava a terceira série do Ginásio Santo Antônio. Depois da aula de português, o professor Domingos Horta me chamou ao corredor e me avisou que haveria uma comemoração sobre Tiradentes na Escola Técnica de Comércio, fundada pela Associação Comercial. E eu seria o representante dos alunos do ginásio para falar na comemoração. Em casa, avisei ao meu pai e perguntei se tínhamos livros sobre o assunto. Ele me deu um suplemento do Minas Gerais sobre o mártir. Havia artigos e poesias. Li quase tudo e redigi algumas folhas de rascunho. Levei ao professor, que elogiou a pesquisa e redigiu um resumo do que estava no rascunho. Na hora marcada, deram-me a palavra e o orador, de mãos trêmulas, declamou o texto. Ao terminar, a Odaléia Ottoni, que era a presidente do Grêmio dos Alunos, depois ela se formou em Direito, me tomou o texto e disse que era para o arquivo da escola. Foi o meu primeiro contato sério com Tiradentes. Muitos anos depois, fui professor de História para ginásios e colégios, sempre procurando exaltar o conterrâneo. O livro de História de Vicente Tapajós cita Lúcio dos Santos, mineiro de muito boa qualidade nas pesquisas. O verdadeiro chefe de uma tentativa de natureza da conspiração mineira
não é necessariamente o mesmo que teve a prioridade da ideia, mas aquele que mais intensamente a encarna. Que maiores elementos congrega para a sua efetivação, que o conduz à vitória ou dela se constitui a principal vítima no desastre final. Estudando o livro A Verdade sobre Tiradentes, do amigo Valdemar de Almeida Barbosa, a melhor análise dos depoimentos do processo, merece destaque o capítulo 20. Tiradentes foi um grande homem, destacando as atividades anteriores à conjuração que o colocam realmente como líder das atividades e conversas dos companheiros. É interessante que há uma observação sobre o nome Inconfidência Mineira e Conjuração Mineira. Inconfidência seria o crime previsto nas ordenações de ofensas ao rei e desobediência aos conceitos fundamentais da lei que regia a monarquia portuguesa. Essa última lei era suas ordenações filipinas. E a pena para esses delitos é a pena de morte. Há uma crônica de Agostinho de Azevedo, o Budi, no jornal O Correio, de 22 de setembro, 22 de abril de 1933, sobre o nosso personagem. Começa dizendo Tiradentes, gigante da pátria, e termina dizendo Tiradentes, és de São João del Rei, e somos nós, os são-joanenses de agora, de joelhos ante o altar da pátria, a teus pés, gritando a tua memória o profundo da nossa fé nos destinos do Brasil e a certeza de que, enquanto houver São João del Rei, haverá homens como tu, que não temem, que não fogem, que não falham. Isto é a minha colaboração sobre o Tiradentes. Sim, muito bom, eu acho muito bom. E é interessante que você falou do Tiradentes no tempo quase presente, né, na sua história de vida, na sua construção. E eu perguntaria para você, por que Tiradentes de fato é tão importante para a gente? Tiradentes andava pela capitania toda e mais o Rio de Janeiro. Primeiramente, como hoje seria um engenheiro prático. Ele resolvia problema de esgotamento de água, de mineração propriamente dita, de abrir caminhos no meio da mata da Serra da Mantiqueira. A picada de Paracatu. A picada de Paracatu, por lado de Paracatu, onde havia bastante ouro também. Hoje, Paracatu tem a maior mina de ouro a descoberto do mundo. Paracatu, um lugarzinho que quando eu conheci não era quase nada. Só tinha uma escola normal. Tinha uma escola normal. O Naí produzia feijão em quantidade que era vendido em Paracatu. Mas então o Tiradentes tinha uma vivência muito grande e sabia dos problemas do povo. Com isso, ele foi vendo que o imposto do quinto estava muito alto e o povo não estava conseguindo pagar. Aí, a ideia que ele teve com os brasileiros que estudaram na Europa, em Montpellier, em Paris, em Lisboa, em Coimbra, ele foi criando a ideia de fazer um país com as riquezas que ele sabia existirem aqui na região. E daí para frente
foi conversando com um, com o outro, com um, com o outro, principalmente com os padres, Padre Rolim, Padre Toledo, e a coisa foi se arregimentando, né? Até chegar no Alvarenga Peixoto, que era um homem muito rico, tinha propriedades aqui e quase todo o sul de Minas. Hoje, as propriedades dele estão no município de Natércia e Eleodora. Muitos anos depois eu montei ginásio nas duas cidades. E a dona Bárbara Eleodora morreu em São Gonçalo do Sapucaí, onde eu entrei com o meu jipe, no tempo que eu andava pelo estado afora, e não soube sair da cidade, porque as casas eram todas iguaizinhas. Aí eu me embaraçava naquelas ruas iguaizinhas e tive que perguntar por onde eu vou para a estrada. Mas o Tiradentes, com essa facilidade toda de boa conversa, ele foi chefiar a repressão aos contrabandistas de ouro. E nessa repressão ele viu que alguma coisa a mais devia ser feita, que o ouro deveria ficar aqui mesmo. Com isso, nós temos aí a liderança dele. Não foi o primeiro a ter a ideia, mas foi o mais sacrificado. É interessante que você estava citando o Alvarenga, a questão da riqueza, né? Vários autores têm discutido essa questão da conjuração e as dívidas, que de fato os ricos eram devedores da coroa. Muito fortes. Muito fortes, grandes devedores. Silvério dos Santos mesmo era o maior devedor. Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Ele entrou na conjuração e denunciou por causa das dívidas, né? No caso dele, é claro. Agora, essa versão, ela é muito assim, eu acho essa versão tanto quanto maniqueísta, dizer que todos os inconfidentes estavam em confidência só por causa do dinheiro. Não é assim, não. Quando você lê os autos, você nota que não é assim, não. Alguns, sim, caso do Silvério dos Reis. O caso do Silvério dos Reis é claro. Ele entrou porque estava devendo e ele denunciou porque estava devendo. Quer dizer, ele fez toda a cagada porque estava devendo. Entendeu? Agora, são poucos que são assim. São muitos ricos. Muito mais denunciantes e praticamente todos eles eram devedores. Os denunciantes, quase todos são portugueses. Sim, portugueses e devedores. Quase sempre eles denunciam brasileiros que são poderosos no lugar. Às vezes você vê que não tem nada, que a denúncia não tem nenhuma ligação de verdade com a inconfidência. Quer dizer, o português já tinha birra com aquele brasileiro estava ficando muito rico e poderoso. Aí estoura a inconfidência, aí alguns portugueses aproveitam para fazer denúncias falsas até. Entendeu? Então é interessante, que já mostra que o processo de independência já ia começar mesmo. O sentimento nacional já é claro, né, no Tiradentes, no Alvarenga, que são brasileiros, o sentimento nacional já é muito claro. Né? E, por outro lado, o sentimento dos portugueses. Os portugueses estão notando que tem um sentimento nacional e eles estão se sentindo ameaçados. Isso fica claro nos autos. Então, eles estão se sentindo ameaçados pelo crescimento do sentimento nacional brasileiro. E já havia o Felipe dos Santos em 1720, né? Mas aí foi né? Ele não chega a falar de independência, a gente não tem prova que ele falou de independência. Não era independência, mas era brasileiro. Já era uma ligação de Brasil contra Portugal. Já era um brasileiro, já tem essa 720, hein? Décadas. Não, e não é privilégio mineiro, né? Você tem o surgimento desse sentimento. Uma outra coisa que outro dia me chamaram a atenção, que a destruição de Lisboa de quando? É 1750 ou 1770? 50. 1750, né? Que foi o período em que a coroa... 63, não? Por aí. Eu sei que antes da conjuração, você teve um grande esforço de reconstrução de Portugal, de Lisboa, né? E que, basicamente, os recursos que foram cobrir não só os empréstimos ingleses, como a reconstrução, saíram de Minas Gerais, né?
Eles Em cobraram 1750, o padre Antonil escreve que a província era mais rica do que a Europa se você tirasse os bancos holandeses. Né? Se tirar os judeus, a província das Minas Gerais era, com as informações do Matol, com as informações do Claré não, como é que ele chama? Que eu esqueço o sobrenome do terceiro. Era o Antônio Oliveira. O Brant. Claré, o Brant, Caldeira Brant. Que eram os poucos letrados, né? Que escreviam na época e que se comunicavam com a colônia, né? com a coroa, melhor dizendo, desculpe. Se comunicavam com a coroa. De fato, você tem, a partir de 1750, não só muita informação circulando sobre a riqueza, né? O livro do Padre Antonil foi proibido pelo Marquês do Pombal de ser publicado por 150 anos. Quer dizer, a noção era de que não se pode saber que a província é tão rica assim. Porque era mais rica do que a própria coroa. Metrópole. A própria coroa, né? Então você tem as pessoas que recolhiam o tributo aqui em nome da coroa, que não pagavam a coroa, pagavam só uma parte. Começam a ficar devendo no final do século. Quando a extração cai, os impostos todos caem. É por isso que o Marquês de Barbacena percebe que ele tinha que cancelar a derrama. Ele compara com o dízimo. Ele nota que o dízimo também está caindo muito. Quer dizer, não é só a arrecadação do quinto que está caindo, o dízimo, quer dizer, a economia toda estava caindo. Então ele cancela a derrama, que ele percebe que realmente a dívida era porque não tinha mais, a extração tinha caído. A extração aurífera tinha caído, né, nessa época. Então daí muita gente endividada, um dos motivos de ter muita gente endividada. Né? Então eu acho interessante essa questão que você pontuou, falando da contemporaneidade sobre a figura dele, né? Primeiro, porque a professora lhe tomou o papel. A colega dele. Foi para o arquivo da escola, né? Deve estar lá. O que pode demonstrar que não era muito comum se fazer elogios ao Tiradentes. Você, pelo que eu entendi, você fez um elogio ao Tiradentes, né? A Escola de Comércio Tiradentes começou no Salão Nobre da Academia de Comércio de São João del Rei, lá naquela esquina da Rua Maria Tereza. As primeiras aulas foram lá. Depois é que saiu, depois de algum tempo, foi ficar lá no Maria Tereza. E ficou muito tempo Maria Tereza. Como a escola não dá dinheiro, eles ganharam aquele prédio, aquele terreninho lá nos fundos e fizeram um senhor prédio, né? A escola não dá dinheiro, não. Essa outra que era lá no bar da fábrica, lá na Leite Castro, ficou dependendo de lugar para funcionar, até que fizeram um prédiozinho lá quase na ponte que vai para o Bezerrão. E não precisa de olhar muito, não. O Instituto Padre Machado começou onde hoje é o Damai. Aí ele deu um jeito de pegar o terreno do fundo, que hoje é a Avenida Tiradentes, né? Então construiu um prédio grande, que seria o prédio das aulas, e 2 prédios menores, que seriam os dormitórios dos alunos. Um deles funcionou a Rádio São João del Rei até não sei quando, começou lá. E o outro hoje é a escola não sei o quê. Acalanto, Recanto, uma coisa assim. Então, em 10 anos fazer 3 prédios... É uma acumulação de capital muito significativa. Muito rendosa. Se a gente avançasse na ideia da questão do Tiradentes,
Como é que chama aquele documento que o Tiradentes, Requel, que era o documento em francês que ele carregava? Era uma Requel? era não sei se eu uma tô... coletânea de documentos sobre a independência dos Estados Unidos. Aí tinha a proclamação de independência e alguns outros documentos. E ele fazia propaganda com isso. Ele não tinha um só, não. Na verdade, uns 2 ou 3 livros que ele arranjou, que falavam dos Estados Unidos. Aí ele chegava na casa do sujeito que sabia que era letrado e pedia para traduzir. Quer dizer, ele fazia o cara ler o livro. Né? E às vezes ler alto, porque o hábito na época era leitura alta. Então, quer dizer, ele fazia propaganda, né? Ele disseminava a ideia da independência dos Estados Unidos com isso, com esses livros. Como se fosse a leitura de um proclama. Lê-se alto. Era de tudo, o hábito era ler alto. Né? Teve que ensinar o povo nos inícios, quando começa a montar bibliotecas, tinha que ensinar o povo a ler em silêncio. Né? Tinha que ter cartaz, ler em silêncio, e ensinar. As pessoas tinham o hábito de ler falando. Entendeu? Então acabava sendo uma propaganda genial. Então são 2 livros. Um foi confiscado e ele nos autos da devassa diz que ele estava na Biblioteca Pública do Paraná. Não sei, deve ter algum museu no Paraná. Não sei como ele foi para alguém doou o livro para a biblioteca. E tal. Né? Um outro, eu acho que ele foi parar em Lisboa. Né? E tinha uma terceira obra que eu acho que ele mandou traduzir também. Acho que ele pediu para traduzir. Foi uma história da independência dos Estados Unidos. Acho que é isso. Esse no Rio de Janeiro. Que ele frequentava mais o Rio que aqui. Né? Na verdade, o trabalho político dele na independência foi mais no Rio de Janeiro que aqui. Isso é interessante, que ele não denuncia ninguém de lá. Ninguém do Rio de Janeiro cai. Quer dizer, isso é um dos motivos que eu acho que ele foi enforcado. Ele foi enforcado porque ele não colaborou, não denunciou ninguém. Ele não colaborou com a repressão de forma nenhuma. E depois de preso, ele não voltou a Minas, né? Nunca mais. Vai estudar e fica. Bom, a não ser segundo as lendas. Mas oficialmente fato, foi além do enforcado. mais, pelo que, para dizer a verdade, eu sou competente em muitas coisas. Uma delas é fazer a busca de documentos e leitura. Isso me cansa muito. Eu já pego muito mais as coisas que alguém lê, passa para mim e eu confiro as referências, né? Mas se anota que a riqueza do Tiradentes, de fato, estava na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, numa cidade chamada Cebolas. Numa região chamada Cebolas, estava a fazenda, o gado e as minas de ouro. Quer dizer, se de fato isso é verdade, ele tinha pouca coisa. Aqui tinha a casa de Ouro Preto, que foi destruída e salgada. Era sócio de uma farmácia? Ouro Preto. Só recapitulando. Tinha alguns escravos. Você lembra mais coisas que ele tinha? Ele tinha alguns escravos. Porque sempre falam, ele passava por aqui, ele ficava aqui, mas não necessariamente aquilo ali era dele. Ele tinha a fazenda do Pombal, né? Quando ele vinha para São João, imagino que ele ficava lá. Sim, mas a fazenda do Pombal não foi vendida e a capela destruída. Não, vai ser depois. Quando ele não estava aqui. Isso é depois. Bem depois. Isso é depois. Eu tinha entendido que eles, crianças, foram levados daqui. Não. E ele é que vai foram fazer viver a carreira com o tio e não ficaram na fazenda. Então, me esclareçam, se vocês puderem. O que eu sei é que a fazenda... Você lembra disso? A fazenda foi desmanchada em 1800 e não sei quanto, para fazer a casa, aumentar a casa da fazenda Ouro Fino, um pouquinho para lá. Então desmancharam a fazenda do Pombal para fazer a Ouro Fino. Isso foi em 1840 e tantos. Então, vamos dizer, 50 anos depois. As imagens da capela da Nossa Senhora da Ajuda foram para Tiradentes. Depois o Padre Paiva conseguiu alguma coisa que ainda estava
enfiado lá nos buracos de Tiradentes e está aqui no Museu de Arte Sacra. Alguma coisa da Capela da Ajuda. Agora, não sei quando que desmancharam a Fazenda do Pombal. Eu acho que, por incrível que pareça, quantas interrogações a gente ainda tem sobre uma figura que, particularmente pós-República, né, plantação da República, ele se institucionaliza como proto-mártir da independência. Basta dizer que até a aparência dele a gente desconhece quase completamente. Uma das poucas coisas que os autos repetem o tempo todo, sabe o que é? Ele já tinha cabelos brancos. E nenhuma imagem mostra isso. É das poucas informações sobre a aparência dele que existe, bem positivo, que todos repetem, cabelos brancos. Isso é uma situação difícil de lidar, porque você tem muitas interpretações simbólicas da figura dele, né? Que, por exemplo, como a polícia militar que institui ele como né, patrono. Quase 100 anos como patrono, eles constroem uma imagem dele de alferes, né? de jovem, alferes e jovem. Exato. Alferes e jovem. Exatamente. Acho que era 53 quando ele foi enforcado, não é isso? 46. 46. Então, ele era não só policial, como era uma figura, quer dizer, ele era uma autoridade, né? Mais do que o policial, ele era uma autoridade. Era a chamada milícia na época, né? Porque ele controlava o equivalente à força pública. De fato, ele tinha autonomia de abrir picadas para passar o ouro que era pesquisado. Ele recebeu missões importantes. Quem reprimiu a quadrilha da Mantiqueira, quem prendeu a quadrilha da Mantiqueira foi ele. Tinha uma quadrilha que na Mantiqueira assaltava e assassinava os viajantes, perigosíssima, né? Você imagina o pânico que isso causava. Ele que conseguiu investigar e prender. O nosso confrade lá de porque, na verdade, Lagoas, teve várias quadrilhas da Mantiqueira. Da época dele, ele prendeu. O nosso confrade lá de Sete Lagoas, Zé Márcio, minha cabeça é ruim para nome hoje. Ele escreve que o Tiradentes, que lá em Sete Lagoas tem documento do Tiradentes gestando orçamento público. Ah, é? Porque ele teve a autonomia de construir um quartel em Sete Lagoas. Ele operou com recurso público autonomamente para construir. E o quartel de Sete Lagoas era o depositário da responsabilidade do controle do ouro de Paracatu. O ouro de Paracatu passava por Sete Lagoas, passava por Ouro Preto, onde era fundido da casa de fundição, né? Uma parte dele, é claro, escorregava pela Serra da Moeda, onde tinha a fabricação de moedas na fábrica, né? Hoje, na atual cidade linda, cidade de Moeda, né? Mas algumas questões ainda ficam remanescentes. Por exemplo, você poderia indicar alguma coisa que você acha que seria importante que a nossa juventude ou os nossos intelectuais se preocupassem com relação à melhor compreensão da figura do Tiradentes? Uma melhor leitura dos autos que condenaram o Tiradentes. Aquilo ainda está muito mal explicado. Apesar da publicação do Joaquim Norberto, do Assis Brasil, desses todos aí, do Lúcio dos Santos, e agora do Valdemar. Fiquei conhecendo o Valdemar através do filho dele, que foi técnico de segurança da Belga Mineira. Então, ficou sabendo que eu era professor de História e me apresentou ao seu Valdemar, que já era idoso nessa época. Então, ele fez uma análise dos autos da devassa. Mas a análise é minuciosa.
Depois aquela Kenneth Maxwell fez uma outra análise também que é muito interessante. Mas ainda tem coisas para a gente descobrir no meio daquelas É possível você construir relações. ainda hoje uma pauta de estudos em torno da figura do Tiradentes. Pelo que eu estou entendendo, você está indicando isso. Não só dizendo que e falando, considerando a importância de que isso aconteça. E há muita coisa também escrita aí dessas cidades mais antigas. É o caso de Pitangui, Paracatu, Cerro, Diamantina, um pouquinho mais para lá, Peçanha também tem muita coisa histórica. Peçanha, Itabira, Santa Bárbara, Ouro Preto Mariana, Ouro Branco. Mais para cá, aqui Resende Costa, tem muita coisa para ser explorada ainda. Sobre a conjuração, sobre Tiradentes, sobre a época. Tiradentes ainda tem muito documento lá da Irmandade do São João Evangelista que não está devidamente estudada. Eu achei interessante você falar isso. Eu tive com minha mulher, lá a gente gosta de comer num barzinho chamado de um velhinho, sabe, que serve um feijão tropeiro magnífico. Para mim é um dos melhores que eu conheço. Reputo ser da melhor qualidade. É um bar muito simples. E não sei se a gente pode falar o nome do bar, né? Mas Pode sim. É o Chega Mais. Se vocês estiverem lá, é um bom lugar para almoçar. Como diz, o tira-gosto deles é muito bom, mas a bebida é muito fraca. A cachaça dele é 12 graus. Pra você ter uma ideia. Menos do que um conhaque, menos do que a maior parte das coisas. Lá em Tiradentes, Mas lá é interessante que todos os lugares eles construíram uma história da cidade centrado na figura do Resende Costa, pai e filho. E todos os lugares apresentam esse recorte da história da cidade, as pessoas dizendo por que nós estamos em Resende Costa. Né? Eu achei interessante que você está falando, tem muitos lugares onde a gente não vê esse tipo de recuperação da história da conjuração mineira, porque você estava falando em confidência e conjuração, você definiu Inconfidência, mas você não definiu conjuração. Eu acho que, de fato, o que teve foi uma conjuração. Foi um acerto contra uma conspiração. Um ajuntamento de pessoas juradas. Uhum. A pessoa jurar tal ideia, então duas pessoas conjuram. É o juramento junto. Se fizeram esse juramento, de fato, com o compromisso da liberdade, né? E isso marcou para mim a diferença fundamental da conjuração mineira da maior parte dos outros movimentos, que também foram sangrentos, que também, né, tiveram suas importâncias, né? E quanto mais avança para o século XIX, mais fortes ficam, né, os movimentos contrários ao poder central, né, que tanto da coroa quanto do Império Brasileiro, né, que continuava vinculado à tradição europeia. Eu perguntaria se você teria mais alguma ideia ou que você gostaria de deixar aqui anotado nessa nossa gravação em homenagem ao Tiradentes, nesse dia 20 de abril de 2023. Que observação final você deixaria para a gente? Eu deixaria que é um bom começo para o Instituto Histórico de São João del Rei se preocupar com as pesquisas históricas. Há muita coisa aí nos arquivos do patrimônio,
da Biblioteca Municipal, do museu, que merece ser divulgado. Ok, ok. Alex, você teria alguma pergunta para fazer ou comentário para colocar? Não, agradeço o convite. Eu fico feliz e honrado de Muito tê-los bom. aqui. Agradeço Como bibliotecário, dá uma olhada lá no arquivo, que quando morreu meu tio Marechal Coelho dos Reis, o Instituto Histórico fez um voto de pesar, apresentado pelo, como é que chama aquele do Vale do Pó? Gentil Palhares. E foi a única manifestação em São João del Rei para o único marechal de Minas Gerais que chegou lá sem ter aquela posição do Exército de botar um posto a mais para quem reforma, né? Então ele chegou como marechal. Tem uma carreira muito grande dentro do Exército. Foi chefe de gabinete do Lott e foi adido militar nos Estados Unidos. Então, em agradecimento ao Zé Antônio, que me fez a cópia da ata, eu mandei para ele um bolinho, uns 50 recortes, que devem estar na minha pasta lá no arquivo. Eu vou procurar. Dá uma olhada lá, biblioteca tem coisa boa lá nos recortes. A sua pasta é, da minha opinião, a mais recheada que tem. Eu acho Tem muita que sim. coisa na sua pasta. Eu acho que sim. Muita coisa. Agora tem que selecionar. Isso é que eu acho que é parte da pesquisa da gente, né? Tá? Ô Evandro, obrigado pela sua disposição da gente participar desse processo que a gente está fazendo. Eu agradeço o seu texto, recebo com muito carinho. Uma cópia vai ficar na sua pasta para recheá-la mais ainda, né? E eu espero que a gente possa gravar mais, que se chama podcast, mas fazer dessas gravações, transformar isso no vídeo, para que a gente possa estar divulgando no nosso site essas conversas entre confrades, né? Em torno de um cafezinho, né? Afinal de contas, é um dedo de prosa, né? Em torno de uma xícara de um cafezinho, né? Você aceita o cafezinho? Vamos ver se está pronto o Vamos café. ver se está pronto. Alex, obrigado, viu? Eu agradeço a disposição do Flávio Loboski de documentar para a gente. Queria saber se até aqui está tudo bem. Agradecer aí todas as pessoas que quiserem participar desse debate, né? E convida para a gravação. Convidar você para convidar todas as pessoas que queiram participar com temas interessantes. Não, o outro vídeo, para as pessoas ouvirem o outro vídeo que talvez seja gravado. Sim. Não, nós gravaremos vários filmes e vários, mas temos 2 gravados, já estão disponíveis. Nós temos uma gravação sobre a história do Instituto Histórico e nós temos uma outra gravação dos antecedentes que estimularam a criação do Instituto Histórico. Eu falei sobre a história que eu conheço do Instituto e a Betânia falou dos antecedentes, né? Que depois do CAC, antes do Instituto, teve o Instituto do Basílio de Magalhães, né? Tá? Sim, obrigado, porque eu tinha falado com o Evandro, nós estaremos recebendo aqui, no início de maio, uma comitiva portuguesa de uma cidade chamada Ponte da Barca, de onde residem descendentes de um dos primeiros ouvidores gerais da antiga comarca do Rio das Mortes. E nós tínhamos combinado com o Dr. Auro Andrade para ele participar dessa gravação e nós conversaríamos também sobre, além do Tiradentes, nós falaríamos
gravaríamos sobre a história, né, da antiga comarca do Rio das Mortes, que a gente tem hoje um token, ou totem digital, que está na antessala do Tribunal de Júri de São João del Rei, onde as pessoas podem acessar informações sobre a antiga comarca do Rio das Mortes. Ah, já está funcionando. Já está funcionando desde o ano passado e a frequência, segundo o próprio tribunal, é muito baixa. Porque a sensação que tem, igual você disse, já está funcionando. Grande parte das pessoas não sabe efetivamente que está funcionando. Então eu queria convidar, a ideia era a gente gravasse com o Dr. Auro, né? Mas a gente vai fazer então numa outra oportunidade, mas nós estaremos fazendo uma gravação no dia 3 de maio sobre o regresso do ouvidor Cipriano José da Rocha ao sul de Minas Gerais, Brasil. Uma conversa sobre 300 anos da história da antiga comarca do Rio das Mortes. Eu agradeço a todos aqueles que têm contribuído para a gente produzir essa galeria virtual. Fábio Nelson Guimarães, nosso primeiro presidente, a quem a gente está homenageando com essa galeria virtual. E esperamos que as pessoas que tiverem acesso a essas gravações repercutam da forma que achar melhor, para que a gente converse sobre os temas do Instituto, estimulando que mais pessoas participem. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença e pela visita que vocês nos fizerem no nosso site oficial.